Olá, muito boa tarde. Descobrir mensagens que estão nas páginas da Bíblia. É essa a proposta que lhe fazemos em cada sexta-feira, analisando os textos que são lidos nas missas de domingo. Isso pediremos ao Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e a Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem connosco. Sempre um gosto. Para falarmos da Bíblia e a partir da solenidade que se assinala este domingo, que é a Santíssima Trindade. Enfim, é aquela circunstância da liturgia ou a solenidade que, para a explicar, não sei se bastariam uns minutos que nós temos disponíveis. Se calhar é melhor só termos uns minutos. Para ir ao essencial. Ora, muito boa tarde. Para ir ao essencial, nós estamos hoje a celebrar uma festa, uma solenidade dentro do calendário litúrgico, que é mais uma resposta que vem pela fé e pela tradição da Igreja, diríamos, a partir da reflexão teológica, do que propriamente uma festa, eu diria, que tenha o seu fundamento no Antigo Testamento. O que nós temos no Antigo Testamento, e porque as nossas liturgias também contemplam leituras do Antigo Testamento, o que nós temos no Antigo Testamento, são sinais, eu diria, são sinais legíveis, com possibilidade de serem lidos em chave trinitária. Isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Não há nos textos da liturgia de hoje, principalmente na primeira leitura, uma afirmação explícita, como se compreende, daquilo que podíamos chamar o mistério da Santíssima Trindade. Que é uma outra forma, diríamos, falar do Deus infinitamente grande nas suas diferentes formas de se manifestar, de se dar a conhecer, de se revelar. Portanto, estamos sempre dentro de uma forma de comunicação e de traduzir uma fé que a Igreja tem, que recorre a linguagens e a símbolos, a formas de expressão, para traduzir esta fé que temos, que Deus se revelou na história de diferentes formas, mas essas formas não têm só a ver com aquilo que Deus é, também tem a ver com o homem a quem se revela. O Deus da criação, o Deus Pai, o Deus da redenção, o Deus Jesus Cristo, o Deus da santificação, o Espírito Santo. Mas cá estamos dentro de formas de comunicação que traduzem a mesma essência de Deus. Quando dizemos, naquelas formulações um bocadinho difíceis, mas herdadas da tradição da Igreja, elas correspondem a formas de pensar de diferentes épocas, de diferentes tempos. E por isso a questão colocada de que não bastariam minutos, de facto não bastarão. Até porque a complexidade das linguagens carece da sua contextualização e da sua explicitação. Eu sublinhava uma coisa que me parece importante e que é um convite a uma mudança de foco. Em vez de focarmos a nossa atenção na tentativa de conhecer o que Deus é, e formular isso através de expressões como a Santíssima Trindade, penso que o próprio mistério da Santíssima Trindade nos convida a mudarmos de foco e focarmos a nossa atenção na maneira como Deus é. E o que a Trindade nos diz, a formação da Trindade acerca dessa maneira, é que temos um Deus que é relação. Não é um Deus monolítico, absoluto, algo para o qual se olha, que não se mexe, mas ele próprio é relação. E relação geracional, ou seja, uma relação que gera vida. O pai que gera o filho que é gerado, a relação de amor que os une, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se mudarmos este foco, talvez possamos tirar aqui consequências de que, para se ser cristão, o Deus de Jesus Cristo, aqueles que dizem seguir o Deus de Jesus Cristo e que acreditam no Deus de Jesus Cristo, têm aqui também um indicativo de como ser. E a proposta é ser também relação e relação que gera. Em vez de ficarmos fixados numa mera compreensão intelectual do que é o mistério de Deus, porque aí estamos num beco sem saída, porque nunca poderemos dizer o indizível. É sempre um ousar dizer. Daí esse convite. Eu gostaria de acrescentar a reflexão que o Juan acaba de fazer. Suscitou-me, talvez, antes de entrar na especificidade das leituras, dois pequenos termos. Eu utilizaria mais o termo de comunhão. Sim, é um Deus de comunhão. Estou de acordo. Não é?
Porque a revelação tem mais a ver com uma forma, não é aquilo que Deus é, mas é a forma como se relaciona. Porque isso é que é a revelação. E isso, mas tem sentido, porque vem nos interpelar naquilo que é um dado fundamental da teologia cristã e da experiência cristã e da mensagem bíblica. É que Deus é no mundo. Exato. Deus é na história. Deus é no tempo. Não é à margem do tempo. Não é um ente abstrato que está fora do tempo. Mas não, ele está no tempo. É também o Senhor do tempo, e por isso está nele, e comunica-se aos homens aquilo que nós dizemos a persona, as pessoas, com as suas, no bom sentido que devemos perceber, com as suas máscaras. O que são as máscaras? São as formas de nós o conhecermos. A máscara é aquilo que identifica o ator no palco. E Deus identifica-se no palco da história com a sua máscara, em bom sentido, ou seja, com a sua representatividade de Pai, com a sua representatividade em Jesus Cristo, que é o rosto, a máscara, que é o rosto, conforme o diz São João de uma forma muito bonita, e com aquilo que é o dom, a doação desta comunhão que é o Espírito Santo. E, portanto, deixa-me só pontuar uma coisa que agora suscitou em mim. Afinal, explicar a Santíssima Trindade... É verdade, e é a riqueza da multiplicidade das linguagens. É importante, não estamos aqui a desvirtuar. Estamos aqui a dizer que é difícil, difícil relacionar a linguagem clássica da teologia com aquilo que é a linguagem perceptível do nosso tempo. E ficar naquela explicação de como é que é um Deus em três pessoas. Exatamente. Isso nessa quadratura do círculo. Tem de se ver que isto é uma linguagem de comunhão que traduz uma identidade específica que entra na história numa relação de proximidade. Exato. E esse sublinhar parece-me também importante, que vai um bocadinho na lógica do que temos estado a dizer, que não se trata tanto de um Deus em si, mas de um Deus para. E é isso que a comunhão e o estar na história quer sublinhar. Um Deus que quer ser para, e quer ser para gerar vida. E por isso é importante celebrá-lo, como acontece neste momento. Exatamente. A celebração ajuda a tomar consciência disso. De uma verdade a defender. Celebrá-lo para transformar em vida, para potenciar a vida. E também acredito que celebrá-lo de acordo com aquelas formulações abstratas, provavelmente saem da igreja mais abstratos do que entram, não é? É preciso celebrá-lo com expressões dinâmicas de relação e de comunhão. E acredito que os textos da Bíblia que vamos escutar ajudam também a essa explicação. Vamos analisar o Evangelho. Antes de o analisar, vamos escutá-lo para depois então ver que mensagem é que esse texto do Evangelho quer sugerir no âmbito desta solenidade da Santíssima Trindade. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Em causa, neste texto, está, Padre João Lourenço, como dizia há pouco, essa relação do Deus com as pessoas? Está, neste texto, já de uma forma dita, está dito de uma forma muito bonita e muito explícita, e eu diria também muito significativa, ou seja, capaz de conferir significado, outras coisas que têm a ver exatamente com isto e têm a ver então com essa dimensão comunitária ou, se quisermos, trinitária de Deus. Deus amou de tal modo o mundo. Cá temos aqui o que há pouco disse, a Trindade é um mistério de Deus para o mundo. É um mistério de Deus em si, mas isso, eu diria, quase escapa-nos, não é? Mas é um mistério de Deus para o mundo, é a tal forma, a tal dimensão relacional ou de comunhão que nós conhecemos. Depois recorre-se a uma linguagem que continua a ser linguagem, paternidade, filiação. Portanto, são sempre formas de linguagem para dizer que, de facto, Jesus Cristo é Filho no Pai. E o Pai é Pai no Filho, nesta dimensão de relação. E depois, tudo isto tem a ver, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus é Filho do Pai,
na medida em que é para o mundo. Não é fora do mundo. O Logos é Logos revelado quando entra no mundo, como o prólogo do Evangelho São João diz. Muito bem, ele já estava no Pai, mas isso estava fora da relação humana. Era quase para dizer, ele já estava no Pai, mas aí ele era o Pai. Ele só passa a ser filho quando entra na história e entra nos homens. E é filho para nos dizer, enfim, hoje nem sempre é assim, não é? Nem sempre os filhos são um bom espelho do Pai, mas em Cristo o Filho é a plenitude do Pai para o mundo. E nesse sentido, creio que, de facto, não sendo fácil encontrar textos bíblicos muito explícitos, não estou a dizer que não é fácil encontrar textos bíblicos, não é fácil encontrar textos bíblicos muito explícitos que incorporem aquilo que mais tarde vai ser a reflexão da Igreja, das comunidades, acerca do mistério trinitário de Deus. Não é fácil encontrar na Escritura. São João é certamente aquele texto que nos aproxima mais com a sua linguagem, com exatamente esta relação Deus-tempo, ou eternidade, tempo, Deus-mundo, Deus-humanidade, é certamente os textos bíblicos que nos enriquecem, que nos aproximam mais desse mistério de comunhão que é Deus. Dr. Roy, falar deste texto a partir dos objetivos desta presença de Deus no mundo. É muito interessante. O texto não utiliza a formulação do verbo. Vou buscar lá João e depois aplicá-la aqui. Numa frase, o que é que um verbo João faz? Não sou eu. Mas também é este. O que é que um verbo faz numa frase? Dá-lhe dinâmica, dá-lhe sentido, põe aquilo a andar. Uma frase que não tenha um verbo, ficamos um bocadinho, o que é que isto quer dizer, para onde é que vai? Ou seja, encaminha, dá sentido à narração. O verbo de Deus, este Filho, é o verbo que ajuda a narrar a história. E que ajuda a narrar a história, a dizer a história num sentido muito preciso. E aqui recorro então ao texto. E o texto diz qual é esse sentido muito preciso. É para o salvar, não para o condenar. Ou seja, é um exercício de narração onde é introduzida uma nova lógica, uma nova dinâmica, uma nova vida, uma nova transformação no sentido de levar este mundo à sua plenitude. E essa plenitude é sempre de salvação. Mas o texto fala em condenação. É Deus que condena. Se calhar somos convidados aqui a perceber que a condenação acontece na medida em que eu não aceito o dom, em que eu me afasto do dom, em que eu entro em dinâmicas contrárias à vida e à promoção da vida. Não tanto uma condenação que é feita diretamente por Deus que me condena, mas eu que me excluo destas dinâmicas de vida e que fazem viver. Esta narração da vida, nesse sentido, parece-me ser um dos claros convites que o texto está a fazer e uma clara maneira de revelar quem é este Deus em quem nós acreditamos. Acreditar nele é a parte que cabe a cada um? Exatamente, é que esse exercício de narração é feito pelo verbo e testemunha-nos a maneira como nós temos que fazer. Agora, nele, e é isso que o batismo quer dizer, batizados em Cristo, ou seja, ao modo de Cristo, à maneira dele, somos convidados a fazer este exercício de narração que salva o mundo. Ou seja, dito numa linguagem não tão, se calhar, teológica, este exercício de viver que dá sentido à história, que dá um novo sentido à história, um novo sentido à existência, onde cuidamos uns dos outros para que todos possam viver melhor. E nesta, queria ir este texto, Padre João? Um bocadinho a partir deste texto. Uma reflexão que me vem e que passa mais ou menos por aqui, por isto. Não é, há pouco eu dizia que não é fácil encontrar textos bíblicos que consolidem uma reflexão trinitária como ela depois é desenvolvida na teologia e nos dogmas da Igreja. Claro. Não é fácil encontrar textos bíblicos. Eles existem, porventura, como, eu diria, embrionários, sujeitos, naturalmente, do enriquecimento que é dado aos textos pela vivência comunitária, pela expressão comunitária. Ora, mas há uma coisa que é importante, e os textos bíblicos do Novo Testamento mudam total o paradigma. Eu diria mesmo, é possível falar da Trindade por aquilo que o Novo Testamento introduz no mistério de Deus, que ele é amor.
Se nós não introduzíssemos, se nós tivéssemos uma concepção de Deus que não contemplasse esta dimensão de plenitude, de amor, de doação, de entrega, de comunhão, dificilmente nós poderíamos falar de um Deus trinitário. Mas acha, Padre João Lourenço, que a liturgia, ou mesmo até a teologia, força a Bíblia ao procurar raízes bíblicas? Eu não diria que acho que a teologia não força a Bíblia. A teologia explicita, recorre à Bíblia, mas recorre também dentro da própria experiência já vivida e partilhada, porque a teologia não é uma reflexão de laboratório. Há, porventura, alguns teólogos que, mesmo olhando para a realidade, igreja, mundo, eclesialidade, mais, continuam a refletir fora do seu mundo. Provavelmente estão num laboratório bioquímico, não sei. Mas, não, a teologia tem também como base a própria experiência. Ou seja, não é possível dizer que Deus é amor à margem da experiência com Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é a expressão desse amor pleno do Pai. E assim é que não nos admira nada numa boa lógica, isto é, numa boa compreensão do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento não se desenvolve este conceito de Deus como amor, mas mais de Deus como Senhor, Deus como aquele que garante, Deus como o Criador, o Fazedor, a base, a origem de tudo. Mas já não esta dimensão de doação. Porquê? Porque essa é traduzida a partir da experiência de Jesus. O teólogo concorda com o biblista? Sem me querer meter em seara alheira, mas alheira é outra coisa. Exatamente. Eu diria que a própria gênese dos textos bíblicos, deixa-me dizer assim desta maneira simples e porventura simplista, o que temos num texto sagrado, e sobretudo no Novo Testamento, é uma vida que se torna texto, ou seja, uma experiência de reflexão acerca de uma relação e de uma comunhão com Deus, que vai sendo plasmada em texto para que possa servir de testemunho a outras pessoas que não tiveram essa experiência direta. Portanto, aqui está a fraguar-se, a gerar-se o que é já a reflexão sobre a Trindade que está a ser experimentada e vivida. Portanto, não precisamos aos textos que digam o fim da reflexão quando ela está a acontecer e a ser gerada. Agora, o que estes textos alimentam é depois a continuidade da reflexão. E esse é o diálogo que tem que sempre haver entre a Bíblia e a teologia, entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. E o problema dos dogmas sistemáticos, digamos assim, é quando são feitos em laboratório, sem ser o resultado desta vida que está a acontecer e que se está a viver, que está a ser narrada a partir da relação. Mas na Igreja Católica não há dogmas de laboratório. Não. Enfim, era outra análise a fazer, Exato, mas acreditamos que a história também os depura, não é? Então vai ajudando a explicitar, sim, não é? sim. Vai ajudando a explicitar. Temos poucos minutos para ver os outros dois textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura do livro do Êxodo remete para esse ato fundacional do Deus Pai, Criador, Padre João Lourenço. Remete, mas cá está, remete também dentro desta vivência, desta experiência vivida pelo povo de Israel. A relação de Deus com o povo é expressa de outra forma, Deus desceu de uma nuvem. Portanto, sempre o sentido da grandeza ainda está, eu diria assim, ainda se manifesta na sua, não na proximidade, mas na grandeza, na omnipotência, naquilo que é o mistério grandioso da divindade, fascinante, tremendo e ao mesmo tempo fascinante, ou seja, que cria temor e tremor, não é? Mas o texto da Bíblia também já começa a dar passos, e aqui, ainda embora não, já lhe chama amor, diz: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar, como é os outros deuses, que estão sempre indignados, e quando não estão indignados valem pouco os deuses pagãos. Nas religiões da Antiguidade, quando não estavam indignados, ninguém lhe prestava atenção, não era? Muito poucos. Não, o Deus da fé bíblica é compassivo, cheio de benevolência e fidelidade. Isto abre exatamente esta dimensão do amor, que depois a profecia, principalmente Oséias e outros, Ezequiel e outros profetas, vão expressar de facto como o Deus da ternura. É o primeiro caminho para a explicitação do mistério de Deus em Cristo,
como amor e como E há aqui comunhão. uma outra nota que me parece muito importante, identificativa do que é a fé de Israel, que é a dimensão histórica. Ou seja, não é um Deus nas nuvens, é um Deus na história. E o texto diz de uma maneira muito bonita quando faz este pedido: dignai-vos, Senhor, a caminhar no meio de nós. E este Deus, que já é o Deus aqui presente, é aquele que caminha no meio de nós e ajuda a construir a história. A segunda leitura da Carta aos Coríntios diz como caminhar na história. O texto começa: sede alegres, trabalhai na vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, para falar depois no Deus Amor também. Sim, é verdade. Esta leitura tão pequenina, muito breve, estará aqui fundamentalmente, não tanto por esta parte a que referes, Sim. que seria mais a conclusão, mas está sim por aquilo que nós podíamos chamar a premissa, ou seja, a saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Isto é uma formulação muito própria das comunidades das origens, que já sentiam essa plenitude traduzida na história da sua vivência nesta formulação trinitária. E é a partir dessa graça, desse dom, que de facto o cristão pode depois viver na alegria, trabalhar na perfeição, no conforto, na paz, etc. E principalmente depois partilhando essa paz com todos. Ou seja, o mistério da plenitude de Deus é um mistério que convida cada crente a tornar-se também ele sinal, lugar, agente de plenitude, agente de comunhão. O mistério da comunhão trinitária, da comunhão de Deus, não é uma coisa que pode ser entendida só para ele e alheia para nós. Não, a experiência cristã é uma experiência de comunhão, uma experiência neste Deus trinitário que se faz também comunhão para todos. E uma experiência de comunhão com ele e com os outros, e que tem que ter estas notas que eu acho que não podem ser secundarizadas: a nota da alegria e a nota da paz. Ou seja, que muitas vezes nós esquecemos nisso. E estas deviam ser duas características bem específicas e identificativas do que deveriam ser as comunidades cristãs. Comunidades alegres, não tontamente alegres, mas alegres porque aquilo que têm é um dom, aquilo que querem é potenciar a vida, e promotoras da paz. E esse é um dos sinais até que percorre toda a Sagrada Escritura, a questão da paz e de ser fazedores de paz, não é? É um dos sinais com que as comunidades deveriam ser conhecidas. Ou seja, por causa deste Deus trinitário, temos a nota da alegria e temos a construção da paz. Pistas para celebrar um mistério da Santíssima Trindade, aparentemente distante, mas que tem, por certo, a ver sempre com o cotidiano. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, pode acompanhar o nosso programa também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.